Olá, me chamo Jader Schmidt-Gaklik, sou presidente da Associação Comercial e Industrial de Tupanciretã, rotariano também, especialista nas áreas de administração, contabilidade e economia. E venho aqui atendendo a um convite do Interact falar um pouquinho sobre o desenvolvimento socioeconômico, não é, e o perfil das cidades, em especial nossa cidade de Tupanciretã, com relação a esse desenvolvimento, né, ao mercado, ao setor, ao porte, às empresas que nós detemos, né, a economia que gira em torno disso no ambiente microeconômico relacionado à nossa economia local, mas como nós nos comportamos uns com os outros, né, nessa troca de capitais, nessa troca de dinheiro, e também com relação ao macroambiente, né, como a economia internacional reage àquilo que nós produzimos e esclarecer algumas dúvidas que vão ser compartilhadas através dos stories que vêm a seguir. Então, meu agradecimento pela oportunidade e espero corresponder às expectativas das perguntas. Então a primeira pergunta é justamente o que é desenvolvimento socioeconômico? Né? Do que trata o desenvolvimento socioeconômico e esse tema? Esse tema está relacionado com o capitalismo e como nós entendemos a função social do capital, né? Dos bens de valores, dos bens relacionados ao nosso comportamento de consumo. Tá? Isso tem muito a ver com a inovação, com o empreendedorismo, com os investimentos, né? O sistema de produção circular e distribuição de bens e serviços a uma comunidade, a uma população, e aí a gente pode observar o cenário microambiental, que seria o mais próximo como exemplo à nossa comunidade, e conforme vai crescendo esse comportamento, essa relação de capital, a gente vai falando de um cenário de macroambiente, onde eu já pego região, estado, né, o ente, a federação, o país como um todo, e mais adiante também a nossa economia internacional. Então, como gira isso? Que aspectos da economia, né, como socioeconômico, então, alguns indicadores do nosso município socioeconômicos para que nós venhamos a conhecer, a maioria das nossas empresas se concentra entre microempresas, pequenas empresas ou empresas de médio e grande porte. Tá? E aí nós temos os microempreendedores individuais também. Então, como se divide a participação das empresas por setor? Nós sabemos por pesquisas do Sebrae hoje, né, em conjunto com a Associação Comercial, que a maioria pertence ao comércio, cerca de 40% da fatia da participação do mercado é do comércio. No segundo lugar, nós temos os serviços, que muitas vezes estão atrelados ao setor da agropecuária, que é o terceiro setor com 23% de participação. E a indústria da transformação e construção civil, nós temos uma soma aí de mais ou menos 8%. Então, o que quer dizer isso? Que Tupanciretã tem indústrias, né? Talvez elas não sejam grandes indústrias como a gente conhece em outros portes, mas há a industrialização em pequenas capacidades ou pequenos segmentos e que isso faz parte também da nossa. Outros dados importantes para que a gente tenha conhecimento, né? A participação desses setores que a gente falou anteriormente no valor adicionado do município, tá? Tendo como base o ano de 2017, que foi o último apurado. Então a gente tem a maior circulação em reais, vezes 1.000, né? Nos setores de agropecuária, que representa 40,7%, nos setores de indústria, mais ou menos 4,1%, e de comércio e serviços somados 43,5%. Atrelado a isso, a gente tem a administração pública, que tem um potencial de consumo urbano relacionado em 11,5%, mais ou menos nesse período, tá? 11,5, 11,6. Outro indicador que a gente pode relacionar é o número de empregos gerados, né? A maioria dos empregos, então, está atrelado a essas classes, né? Primeiro, a agropecuária, em segundo lugar, o comércio, em terceiro lugar, a prestação de serviços, em quarto lugar, a administração pública, tá? E em quinto lugar, a próxima pergunta é qual o passo essencial para abrir uma empresa que tenha sucesso no mercado? Bom, é importante antes de tudo identificar o mercado. Né? Que talento você tem? O que pode ser explorado como talento economicamente? O que te traz prazer, né, sendo dono do seu próprio negócio? O que você pode oferecer de diferente, né, para o teu consumidor para ganhar mercado? Então, você começa a procurar e deve pensar numa ferramenta chamada Canvas, tá? Que é uma ferramenta importante, um quadro de modelo de negócios que vai te ajudar a definir e estruturar como vai ser o seu modelo de negócios, né? Ele vai ajudar a fazer um planejamento. Qual é a proposta de valor, né? O que a tua empresa vai oferecer para o mercado? Por exemplo, ele vai perguntar e tu vai elencar
são os teus clientes, né? Quais são os canais de distribuição? Como vai ser o relacionamento com esses clientes? Quais são as atividades-chave? Quais são os recursos principais, né? A gente, para abrir uma empresa, precisa de dinheiro também, né? Quais vão ser as fontes de receita? O que vai gerar o lucro? Tem uma pergunta bem interessante aqui que é, ao seu ver, como os jovens podem contribuir com o crescimento da economia local? Se capacitando, né? A primeira questão é se capacitando. Esse é o primeiro aspecto relevante, né? Tem vagas no mercado, né? O mercado está se reinventando, há profissões que irão surgir e há profissões que já estão em extinção. Né? Então é fundamental hoje ao menos uma graduação, que equivale ao antigo ensino médio, né? E uma pós-graduação para competir no mercado. Sendo empreendedor da mesma forma, né? Quiser ir para a veia do empreendimento, né, de ser uma pessoa empreendedora por natureza, tem que se desenvolver. Tem que ter um currículo que tem que ser construído com vivências, e essas vivências elas têm que servir para inspirar outros jovens. Um jovem inspirando outro jovem, né? Isso vai mudar com certeza a nossa economia local, vai transformar a nossa indústria criativa local e vai fomentar essa economia de uma maneira bem mais eficiente. Aqui tem uma outra questão bem pertinente, mas complexa também, né? Como diversificar as atividades para favorecer a juventude dentro do município, né? O município ele não age isolado, né? Ele não está isolado do macroambiente. O nosso município de Tupanciretã pertence a uma região e pertence a um estado, né? Nosso estado do Rio Grande do Sul, ele hoje é defasado com relação a outros estados. Ele não se industrializou, por exemplo. E industrialização a gente está falando em algo que já deveria ter acontecido anos atrás. 100 anos atrás, né, foi o processo de industrialização, a Revolução Industrial Inglesa. Então, Tupanciretã passou por esse processo. A gente teve o frigorífico que acabou não se industrializando e era um referencial, né, regional da América Latina até, e acabou não acontecendo, né? Não desenvolvendo esse aspecto econômico. Então, para mim falar a respeito de atividades que podem favorecer a juventude, a gente tem que analisar os cenários englobando o comportamento da comunidade, a intenção política. Outra pergunta aqui, neste momento de pandemia, como criar uma nova empresa? Sempre analisando o comportamento do consumidor acima de tudo. Tá? Eu preciso estruturar a ideia através de um plano de negócios, eu preciso formalizar a minha ideia, né, para depois poder tirar ela do papel. Eu tenho que entender que o mercado ele não é mais um modelo rígido. Tá? Cada nova semana me obriga a tomar decisões diferentes e o empreendedor ele tem que estar alicerçado em números e não eu acho que vai dar certo. Então eu preciso explorar mercados, né, para que minha empresa dê certo, trazendo inovação, trazendo possibilidades de uso da tecnologia, como a gente tem visto agora, apesar dela não abranger a toda a comunidade, mas trazer novas possibilidades de impulsionamento a partir das tomadas de decisão que devem ser revistas a cada semana. O que eu vou fazer esta semana? Como é que eu vou atingir o meu cliente na próxima semana? Tá? O cenário é Na sua opinião, qual a principal área da economia brasileira? Particularmente, e infelizmente eu ainda acho que a principal área da economia brasileira são os commodities especulativos, né, que abrangem essa necessidade de uma contínua análise da economia internacional. Os ciclos de vida da produção, eles não duram mais do que 30 anos e os produtos acabam sendo substituídos. Tá? O brasileiro ele precisa aprender a planejar o seu plano B. Precisa aprender que ele não pode viver atrelado a um único mercado internacional, vender apenas para a China, vender apenas para os Estados Unidos. Né? Ele precisa ter uma visão, apesar desse momento que a gente está trabalhando com o mercado local, de uma globalização mais unificada. Ele precisa compreender que ele precisa dos demais também. E esse é o ciclo econômico. Eu preciso dos demais para que a economia gire. Então, essa é a minha resposta. Como localizar o porquê ou o setor onde minha empresa não está se desenvolvendo corretamente? O ideal é uma consultoria interna, tá? Para verificar esses problemas, dar uma dinamizada com o plano de negócios para entender melhor essa organização
se ela está adequada, se ela está correta, né? Isso depende muito do tamanho da empresa. Um desenho coletivo com o Canvas numa pequena empresa, né, com o quadro do modelo de negócios, já pode apontar as falhas, assim como conversar com as pessoas do mesmo segmento. Sempre é bom uma troca de ideias, né? Um brainstorming, uma tempestade cerebral com pessoas que também conheçam a respeito disso e olhar para outras empresas, que é uma ferramenta que a gente chama de benchmarking, isso nos dá um controle melhor sobre como tomar, né? Também é muito importante a gente diminuir desperdícios dentro de qualquer uma das empresas, independente de segmento, e ter um completo controle de entradas e saídas. Como fazer meu pequeno negócio dar certo? Trabalhando dia e noite. O empreendedor é o cara que mais trabalha, ele não termina o seu horário de expediente, né? Buscar sempre novos conhecimentos, o auxílio de pessoas mais experientes, perguntar, ouvir mais e falar menos, né? Inovar, tá? Fazer o diferente. Assim é que se faz que um negócio dê certo, tá? Colocando a sua própria característica dentro do negócio. Quais suas principais diretrizes? Creio eu que sejam aqui diretrizes pessoais, né? Minha diretriz pessoal é buscar conhecimento para dividir. E brigar no dia a dia por um espaço para as próximas gerações da nossa cidade, né? Isso inclui Impact. A gente tem uma cultura muito coronelista baseada na década de 30. Isso nos distingue e distancia com relação a classes sociais, quem é favorecido e quem é desmerecido. Então, a gente precisa de um equilíbrio na nossa comunidade para que todos tenham oportunidades iguais, né? E isso é o grande desafio, particularmente é meu desafio pessoal como diretriz, há anos. Ganhar espaço ou ter que abrir quase a forceps, né? Espaços em ambientes inóspitos e sobretudo, com mentalidades muito retrógradas, né? Isso atrelado também com características de resiliência e empatia, que são palavras bonitas, e a busca eterna nossa, enquanto seres humanos, por um ponto de equilíbrio. Tá? Essas são minhas principais diretrizes pessoais. Por onde começar a estudar este tema? Tá? Essa é uma resposta bem simples. A gente precisa compreender, né, a comunidade onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos, conhecer ela, né, seus dados estatísticos, o perfil da nossa cidade, tá? É uma das primeiras etapas para mim entender esse desenvolvimento socioeconômico, e preciso compreender também a cultura e o comportamento dessa comunidade da mesma forma. Então eu estou trabalhando com dois ambientes de desenvolvimento, né? O desenvolvimento social, qual a história da minha cidade, como se deu, quais os principais elementos e quais os principais setores produtivos dela, e em outro aspecto, como é que se formou a minha sociedade, tá? Então, a cultura é o fator fundamental. Esses dados são bem fáceis de encontrar através das entidades empresariais como a CIT e o próprio Sebrae, que já desenvolvem esses estudos. Compreender a cidade onde vocês vivem é o primeiro elemento para estudar esse tema. Contextualizando um pouco mais a economia criativa que eu falei anteriormente nos stories, tá? O que é economia criativa? São aqueles negócios focados na criatividade que gera valor econômico, né? Então, voltados principalmente ao aspecto intelectual e cultural. A indústria criativa, ela estimula a geração de renda, ela cria empregos, ela produz receitas de exportação, ela promove a diversidade cultural e desenvolvimento humano. Então, hoje ainda é o melhor setor a ser explorado e trabalhado. Então, algumas iniciativas para esse desenvolvimento socioeconômico dentro da nossa comunidade são aquelas dicas que a gente tem acompanhado nesse período de pandemia. Priorizar a compra de mercadorias, produtos e serviços de pessoas que fazem parte do nosso contexto do dia a dia, que compartilham o mesmo espaço conosco, né? Então a gente está mudando a visão de uma visão de comprar globalmente, como nós tínhamos, para um desenvolvimento em que eu preciso primeiro ajudar a pessoa que está do meu lado, ajudar o meu vizinho. Eu vou tentar comprar das pessoas mais próximas de mim, e assim eu vou fortalecer a economia local. A gente está mudando a visão, né? Os últimos anos, as últimas décadas de ampla globalização e evolução tecnológica fizeram com que a gente comprasse de fora. Eu preciso inverter esse pensamento no período de pandemia. Eu preciso fortalecer a minha economia local, né? Então, quanto mais eu auxiliar essa cadeia de suprimentos dentro da minha classe, melhor vai ser para o meu município e para o desenvolvimento dele também.
Além do movimento compre do pequeno, né, compre do local, é necessário que a gente entenda esse avanço tecnológico e como usar essa tecnologia a nosso favor, para conseguir utilizar plataformas e mecanismos como as ferramentas de cashback, que são novas ferramentas interativas de troca de moeda dentro de um espaço cultural, e dos marketplaces, né, para que a gente consiga fazer uma venda direcionada e mais assertiva e que venha favorecer justamente essa questão da nossa economia local. Então, em suma, é importante a gente observar um conceito muito pertinente, que eu preciso, no desenvolvimento socioeconômico, de maneira geral, seja na pequena, na média, na grande empresa, ou mesmo na minha relação de consumo enquanto ser humano, tentar produzir o máximo possível com o mínimo de recursos disponíveis, né? Nossos recursos são finitos, a água, o ar, né? A própria matéria-prima. Então, todo o recurso ele tem que ser otimizado ao máximo para evitar desperdícios e perdas. Tá? Então, esse é o conceito geral de industrialização e de desenvolvimento socioeconômico. Eu preciso fazer com que a minha comunidade, o meu espaço econômico, produza o máximo possível, né? Ampliando esse cenário, conseguindo englobar o máximo possível de pessoas, né? Gastando os recursos naturais da menor intensidade possível nesse contexto. Tá? Isso aí é uma teoria que fica como finalização desse processo.